Olá, povo de Deus! Você que chegou agora, quero te saudar. Paz seja convosco. O tema de hoje é muito importante para você. Dias de festas. Festas essas? Festas pagãs, tá? Deus abençoe, irmão Nathaniel, com você. Amém. Também saúde a todos de igual forma. A paz seja convosco. Para a honra e glória do eterno nosso Deus, estamos aqui no nome santo de Jesus para trazer esse tema, pastor. Então vamos aqui aprender o que dizem as Santas Escrituras. Amém. Esse tema se encontra, ponto de partida do tema, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 22. Amém, graças a Deus. Vamos aqui observar o que as Escrituras corroboram, aleluia. Então, graças a Deus, amém. Então vamos, diz mais. Por isso, meus amados irmãos, fugi da idolatria. Falo isso a pessoas sensatas, julgai vós mesmo o que eu estou afirmando. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é nossa participação do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Observai o povo de Israel. Porventura os que comem do sacrifício não são participantes do altar? Sendo assim, o que eu estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo significa alguma coisa? Ou o ídolo tem algum valor? Não. Quero enfatizar que os pagãos sacrificam é oferecido, isto sim, aos demônios e não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou desejamos provocar os ciúmes do Senhor? Porventura somos mais fortes do que ele? Amém. Até aqui. Aleluia, louvado seja Deus, muito maravilhoso. É isso aí, irmão Nathaniel. Podemos participar de duas coisas? Podemos servir a Deus e servir aos demônios? Não. Então, assim, quem serve a Deus não pode servir ao mundo, né? Quando nós faz uma escolha para servir ao Senhor, é para servir ao Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ele aqui escreveu e diz que quando a pessoa faz isso, nós estamos provocando a ira de Deus. Somos mais fortes que o Senhor, diz ele. Somos por acaso mais fortes que o Senhor? Ele diz que nós devemos fugir da idolatria, né? Está falando ali para os irmãos de Corinto, né? Que eles deveriam fugir da idolatria. E nós? O que nós devemos fazer? Deve compartilhar? Devemos fazer parte, né, dessa situação para agradar nosso parente, nossos pais, né? Tem muitos irmãos que os pais não são crentes, que não aceitam a fé. Tem muitos irmãos que têm irmãos segundo a carne também que não aceitou. Tem muitos irmãos que têm primos e assim pessoas, parentes bem próximos. Então assim, é algo que nós devemos ser cauteloso nessa parte, né? Para que nós não venhamos cair no exemplo de desobediência. Louvado seja Deus. Então vamos para a palavra de Deus. Uma pergunta é, biblicamente, qual é o significado da palavra Babilônia, né, irmão Nathaniel? Apocalipse capítulo 17, 5. Amém, para já vamos ler, aleluia, aprender esse importante tema, dias de festa. Apocalipse capítulo 17, o versículo 5, se você puder acompanhar, é excelente. Diz: e em sua fronte
ostentava a seguinte inscrição enigmática: a Grande Babilônia, mãe das prostitutas e de todas as práticas repugnantes sobre a terra. Amém. O que significa isso, irmão Nathaniel? Amém. Tá aqui bem interessante. Então, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ali, ele recebeu a visão, graças a Deus. Então, recebeu a visão e observamos aqui em relação à revelação, o versículo 1, para você entender. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e convidou-me, dizendo: vem comigo, e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Você fala da grande prostituta, ou seja, nesta revelação, o que nós entendemos? O anjo, ele foi bem claro para João, ou seja, essa grande prostituta, mulher em profecia significa religião, significa igreja. E nós observamos o que? Trata-se de uma religião falsa, de uma igreja falsa, de uma igreja apóstata. E nós vemos também sobre muitas águas. Então é uma religião que domina sobre muitas pessoas, que está diante de uma multidão, que está diante dos povos. Observamos que o versículo é bem claro. Então, observamos aqui o versículo 4, que diz: a mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérola. Segurava um cálice de ouro transbordante de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da sua prostituição. Então é algo bem sério. O negócio é sério, né? A palavra de Deus é séria, irmão Nathaniel. A grande Babilônia, a mãe da prostituição. E ela segurava um cálice, né? Um cálice que significa que estava cheio de abominações, né? Cheio da prostituição, de coisas malvadas, coisas mal. Então essa mulher representa confusão. Babilônia significa confusão. E a maioria das religiões pensa que saíram de dentro dela, fazendo a mesma coisa, participando. Tem muitas religiões aí que coloca lá o nome e eles fazem presépio, né, para agradar o povo, né, agradar os crentes que saem da grande mãe, né, da igreja fundada pela a religião como significa o nome católico. E eles fazem também as mesmas coisinhas, né, os mesmos efeitos, coloca árvore de Natal, essas coisas. E agora, né, a maioria nessa época agora da virada do ano, a maioria, eu creio que é todas, né, fora a Igreja de Deus, participa, né, da virada do ano, dizendo que é o ano novo, tem que participar. Eu participo da ceia, eles fazem uma ceia religiosa, mesmo sem entender o que significa, mas eles estão fazendo uma comemoração, né? Todos eles esperam, porque assim, já fui católico, também participei de outro ministério, né, conhecido como Assembleia, e eles faziam isso lá também. Então o que acontece? Nós temos que sair por inteiro, não ficar, né, vivendo uma religião mesclada, disfarçada, achando que está agradando a Deus. Não, eu não adoro imagem de escultura, eu não creio nessas coisas, mas faz outras coisas semelhantes. Então o que a Babilônia traz? Confusão. Então as pessoas, para segurar os membros, faz tudo isso aí. E veja o que diz mais a Escritura Sagrada. Quando muitos cristãos
presta obediência à Babilônia, o que devemos fazer? E muitos cristãos prestam, né, obediência ou culto, né, à grande Babilônia? Vê o que diz a Escritura Sagrada, que em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 20, 21 e 28, irmão Nathaniel. Já foi lido, né? O 20, Amém. 21. Agora você repita só para esclarecer o versículo 20, 21 e o 28. Amém, graças a Deus. Então vamos aprendendo da palavra do eterno nosso Deus. Diz o seguinte: não quero enfatizar que os pagãos sacrificam é oferecido isto sim aos demônios, não a Deus. E não quero que tenhais qualquer comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 28. Mas se alguém vos prevenir, isso foi oferecido em sacrifício, nesse caso não comais, por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. Bem claro, né, irmão Nathaniel, que se alguém disser que é em honra ao sacrifício de algum Deus, então não deve comer. Por isso que nós não devemos participar, nós da Igreja de Deus não devemos participar de festa nenhuma que vem do paganismo. As nossas festas são confraternização, onde se reunimos para adorar o nosso Deus e que ela é realizada, não tem data específica, né, que é uma data que a gente se reúne, o povo de Deus, para adorar o Senhor, que pode ser escolhido em qualquer cidade. E também a ceia, que nós fazemos de ano em ano. Essas são as festas que nós participamos dentro da palavra de Deus, confirmando que é uma festa santa e não uma festa a deuses pagãos, porque a palavra de Deus é bem clara sobre isso. E o capítulo de Apocalipse 18, 4, o que diz, irmão Nathaniel? Amém, então vamos para já, tudo para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Vamos aprendendo, diz o seguinte: pois os pecados da Babilônia se acumularam até o céu, e Deus se lembrou de todas as suas práticas iníquas. Versículo 4, 18:4. Sai dela, povo meu, não seja participante dos seus flagelos. Então a palavra de Deus é bem clara, né? Sai dela, povo meu. A Escritura nos adverte, né, o que está escrito em Apocalipse, que nós devemos sair do meio, né? Não devemos participar, para que nós não seja também pego ou condenado com as mesmas pragas que vai acontecer com quem estiver dentro, participando de qualquer rito, né? Rito ou ritual. Também a Escritura Sagrada continua outra pergunta. O ponto 3 diz: como são considerados por Deus as festas instituídas pela apostasia, né? Como é considerado por Deus as festas que é considerada apostasia, que vem segundo o costume humano. 1 Timóteo 4, 1-5. Amém, vamos que vamos aprendendo da palavra do Senhor, nosso Deus, aleluia. Então vamos que vamos, diz o seguinte: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, nos últimos dias surgirão, né, certas religiões, né, que são firmadas
são consideradas doutrinas de demônio, feito por homem que está com a mente cauterizada, quer dizer, com a mente corrompida, para agradar as pessoas. Então diz que tudo que é purificado, tudo que é só basta orar, que já está purificada por Deus. Não, a Escritura é bem clara, pela palavra. Se a palavra disser que nós devemos fazer, aí sim Deus confirma. Mas Deus não pode abençoar uma coisa que é imunda, uma coisa que é oferecida a outros deuses. A Escritura é bem clara que é oferecida a demônio. Deus não pode purificar uma coisa que é oferecida a demônio. Então diz mais, 2 carta de Pedro 2, 1 a 3. Amém. Vamos aqui pegando a palavra do nosso Deus, meditando. Aleluia. Então diz aqui o seguinte. Aleluia. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanha. Todavia sua condenação desde há muito tempo para sobre eles, e sua destruição já está em processo. Já está em processo, né, irmão Nathaniel? A fato, condenação das falsas religião, dos falsos cristianismo. Então a palavra de Deus é bem clara. O que é que faz parte do falso cristianismo? A Escritura é bem claro, né, como o apóstolo João escreveu em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, para que não seja participante de seus flagelos. Também, 1 Coríntios 10, 14 a 22, disse que devemos fugir da idolatria, e disse que nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Também não podemos participar do cálice do Senhor e do cálice do demônio, porque nós estamos provocando a ira a Deus. E ele diz, por acaso somos maior do que o Senhor? De maneira nenhuma. Então quais são as festas, alguns dogmas que realmente identifica, né, que as pessoas saem e participam? Diz, vamos ver algumas festas, né, chamado de nada tem, ano, né, ano novo, Páscoa atual, né, que eles praticam, aniversário, né? Tem muitos irmãos que gostam de aniversário, irmão Nathaniel. Às vezes eles não colocam as velhinhas, né? Mas faz lá o bolo, né? Faz lá o bolo e todo participa, né? Não, mas nós não cantamos parabéns, né? Nós não batemos palma, nem cantamos para o irmão, mas diz feliz data para você, feliz ano, né? Aniversário. Feliz aniversário por você ter completado o ano hoje, muitos anos de vida para você. Aí participa, né, daquele bolinho, participa do jantar, daquela coisa. Mas em memória é quem? A memória é o aniversariante, né? A memória é aquela pessoa que está inteirando o ano. Então são festas pagãs, são festas também, é considerado que faz parte das festas pagãs, porque o povo de Deus não participava disso nenhum. Não está escrito que o povo de Deus, os judeus, nem Jesus Cristo, nenhum deles participaram dessas festas, nem comemoraram data de nascimento e nem data realmente seja de qualquer rei ou pessoa. Não, eles não comemoravam. O povo de Deus nunca comemorou isso. E agora, por que as pessoas aprenderam a comemorar a data do nascimento, né? A pessoa que nasce, agora comemorar a data do nascimento do Deus Sol, que não era de Cristo, né? Não é a data que Jesus nasceu, e o povo continua fazendo, né? Aniversário, né? Festa junina, dia de finados, Natal, etc. São essas festas que são pagãs, né? Então outra festa, né, que é celebrada, né, que diz a palavra do Senhor,
Vamos ver, a festa diz assim: explique por que o mundo festeja a mudança do ano de janeiro. O que diz em Êxodo capítulo 12, versículo 2, irmão Nathaniel, e o 6 e o 11? Amém. Então vamos que vamos para a palavra do nosso Deus. Então diz o seguinte: que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Versículo 6 agora. Amém. 6 e 8. Amém. Diz. 6 e 11. Amém, de fato. E o guardareis até o dia 14 deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o degolará à tarde. O 11. Ao comer, estai pronto para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 13, versículo 4. Amém. Então vamos que vamos, pegando aqui o fio da meada. Amém. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abibe, e estáis abandonando as terras do Egito. Pronto, o mês de Abibe. Qual é o princípio do mês do ano? É para nós em abril. Não é dezembro para janeiro. Né? Veja aí o atraso. E essa festa diz, segundo, né, o calendário, Ave Maria, diz final de ano. Ele diz bem claro, né, irmão Nathaniel? Ela diz assim: final de ano é realizado no dia 1º de janeiro em honra ao deus Jano, que tinha duas faces, uma voltada para o ano velho e outra para o ano novo. O início do ano, pela Bíblia, começa no dia 14, antes da Páscoa, entre março e abril. Veja bem claro, né? Que eles têm um calendário aí, a Ave Maria, que diz bem claro, né, que o ano que eles comemoram é em honra ao deus Jano. E você que está ouvindo, você vai comemorar esse ano? Você que não é da Igreja de Deus, você que é da Igreja de Deus, olha, tem cuidado, vigie para não cair nessa face. Olha, irmãos, a maioria das pessoas são levadas por engano, né? Por pessoa que induz, né, a pessoa a fazer isso desde criança. A pessoa tem o costume, acha que não participar está fazendo algum erro, outros participam porque acha bonito. Veja que eles gastam um monte de dinheiro com fogos para aplaudir, né, para festejar a virada do ano, mas não é o ano novo. O ano novo nosso, o princípio do mês do ano é em abril ou março, que é o calendário judaico, né, que é o calendário bíblico. Então a palavra de Deus é bem claro sobre isso. Outra pergunta, irmão Nathaniel. Amém. Por quem foi instituída a Páscoa, né? Por quem foi instituída a Páscoa? Êxodo capítulo 12, onde nós lemos, né, do 1 ao 11, foi instituída por Deus. E o que representa a Páscoa, né? 1 Coríntios 5, 7 diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa, né? Para que adiantando aqui, irmão Nathaniel. E 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 28 diz que Jesus Cristo é a nossa Páscoa. E diz que temos que comemorar esta Páscoa segundo o que Jesus ensinou. Está escrito aqui esses versículos, segundo o que Jesus ensinou. Então o que acontece? A Páscoa foi substituída, né? Foi substituída pelos ovos de Páscoa. Foi substituída desde quando? Né? Desde quando significa, né? A adoração ao coelho. O coelho bota ovo, né, irmão Nathaniel? Não tem condição do coelho botar ovo. Jamais. Né? E eles fazem ali com o símbolo do coelho, né? Significa festividade, que o coelho é fértil, né? Que significa uma novidade de vida. Não, isso aí tudo é festa pagã, tudo é símbolo pagão. Temos que ter muito cuidado com isso, porque a Escritura é bem claro, que é onde nós lemos que o dia do Ano Novo e também junto com a Páscoa ali iniciava, que a Páscoa significa passagem, né? Foi a libertação do povo judeu, então foi comemorado ali, deu-se no início do primeiro mês do ano,
né, que foi no dia 14. Louvado seja Deus. Outra coisa, irmão Nathaniel, outra pergunta: quem antigamente festejava aniversário e que simbolizava o bolo e as velas, irmão? Que simbolizava tudo isso, né? Quem festejava essas datas, né? Quem festejava aniversário e quem eram eles? Vamos ver. Gênesis capítulo 40, versículo 20, né? Quem festejava? Amém. Vamos que vamos, pegando a palavra, corroborando o entendimento. Amém, amém, amém. Aleluia. Diz o seguinte: 3 dias se passaram e era a comemoração do dia do nascimento do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença de toda a corte, representou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Mano Daniel, quem comemorava aniversário? Bem, então nós vamos chamar aqui faraó, então observamos o nascimento dele, então aniversário. Marcos capítulo 6, 21. Amém, vamos que vamos aqui. Observamos as esculturas que tinha para honra e glória do nosso Deus. Então vamos que vamos aprendendo. Amém. Marcos 6, 21 diz aqui o seguinte: finalmente Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia de aniversário dele, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Então, Herodes também ali, né, no dia que ele completou ano, foi chamado, né, todos os convidados da Galileia, e nesse dia foi oferecida a cabeça de João Batista, né? Ele ali foi fazer uma festa que era só os reis que comemoravam. E aqui também, veja que o povo de Israel estava entrando no ritmo da Babilônia, né, irmão Nathaniel? Amém. Então, observamos, pastor Medeiros, aqui esse versículo. Então, nós observamos ali a questão de Herodes, então a tradição que se tinha. Então, observamos ali o fato, nessa ocasião, até observamos a filha de Herodia dançou. E ele se animou demais e pediu para ela, falou para ela, pediu o que ela quisesse, e ela pediu a cabeça de João Batista. E Herodes não era romano, Herodes já era judeu, né? Ele era judeu, estava sob a tutela ali de Roma, né? E eles estavam fazendo a mesma coisa já do que os religiosos da Babilônia faziam, os romanos faziam. Então eles estavam entrando no ritmo. O que é que a Herodiana, né, aproveitou o dia do nascimento do Herodes para dar uma festa, para também pegar ele no flagrante, pedir a cabeça de João quando ele estivesse bem embriagado, porque nas datas dessas festas sempre era morto alguém, era solto um preso, era morto alguém. Então nessa data, nesse dia, ela aproveitou, né, porque ele estava embriagado já, e ela dançou para ele e ela disse: pede tudo que quiser, eu te daria até a metade do meu reino. E ela aproveitou: o que é que eu peço? Ela disse: pede a cabeça de João Batista no prato. Então, sempre nessas festas tinha que morrer alguém. E é interessante que a revista, né, super interessante, ela diz assim, que os egípcios romanos faziam essas festas: bolo com velas, oferecido em honra à deusa grega Artêmia e a Diana dos romanos. Olha aí. Então essas festas, eles eram oferecidos a essas deusas, né? Essas mulheres, né? E as velas representava, tinha que ser com vela, que era oferecida a elas também. Por quê? Que o povo faz isso, irmão, quando o pessoal faz isso, está comemorando a quem? Pensando que está fazendo a coisa boa. Nós estamos comemorando a festa de João. É nada.
né? Quem está recebendo esses sacrifícios, quem está recebendo esses rituais, é em memória por causa dessas festas da Diana, Artênia e da Diana, né, dos romanos. Então, outra coisa diz mais que essas velas eram oferecidas a ela. E o balão, a revista super interessante também diz, né, que outra coisa que foi substituída, de onde surgiu a festa junina, né? Eles dizem também, irmão Nathaniel, a festa junina é dedicada a João Batista. Olha que arrumação, né, irmão Nathaniel? É dedicada a João Batista. Coitado, foi degolado, né, por causa da verdade. E aí vieram com essa onda aqui. Mas já havia esta festa semelhante no paganismo, bem antes de João nascer, onde utilizava fogueira, balão, etc. Portanto, era uma festa pagã, adepto dentro do falso cristianismo. Irmão Nathaniel, já havia, né, irmão Nathaniel? Realmente, pastor. Então, essa festa já tinha costume deles fazer, pessoas faziam em memória a algum deus, e eles se reuniam ali à beira daquela fogueira, né, ali bebia bebidas fortes, assava algum animal, assava as premissas daquelas terras. Então eles faziam isso. Então a festa junina, que cai no mês de junho, né, onde está terminando o inverno, e também está as colheitas, né? As pessoas estão colhendo ali milho, feijão, batata, e eles fazem todas essas festas em memória, dizendo que é para João Batista. Coitado, né? O João não nasceu nem essa data, né? E também, por que inventaram isso, né? Em honra ao João. Por isso que ele diz dia do São João, dia 24, né? Então diz mais, outra coisa, irmão Nathaniel, super interessante, ela também diz, né? Vamos ver Número capítulo 25, versículo 2 a 5. O que diz a palavra de Deus? Amém. Vamos para a palavra do Senhor. Então, a palavra que nos direciona sempre, nos dá uma boa sabedoria. Amém. Então diz o seguinte aqui. Aleluia. Eu vou ler aqui na versão JFA. Que é uma pergunta, irmão Nathaniel. De onde surgiu, né, e por quem foi instituído o Dia dos Mortos? É uma pergunta, né? E vamos ver aqui, né, na pergunta 10, Número capítulo 25, versículo 2 a 5. Amém. Diz o seguinte: pois elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, por quando Israel se juntou a Baal Peor, a ira do Senhor acendeu-se contra ele. Disse, pois, o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, para que a grande ira do Senhor não se retire de Israel. Então Moisés disse ao juiz de Israel: mate cada um de seus homens que se juntaram a Baal Peor. Então, o Dias do Mortos, eles fazem como se fosse essa comemoração, né? Que eles eram um Deus que ele sacrificava pessoas, e esse dia o povo de Israel foi uma matança grande, né? Mata e forca todos aqueles que têm adorado ou comido sacrifício diante de Baal Peor. E foi feito isso. Então diz aqui, a escritura é bem claro, né? E também é interessante, explica: finados, originado na França no dia consagrado aos mortos, e propagado desde 1408 pela Igreja Católica. O povo de Israel foi punido por Deus por participar de uma festa aos mortos. Veja bem claro, né, que essa festa surgiu, né, os dias dos mortos na França, e ela foi instituída dessa data em 1408, né? Olha, já vem sendo comemorada há muito tempo. E outra pergunta: quando se festeja o Natal, comemora-se o nascimento de quem, irmão Nathaniel? Vamos ver, né, de quem comemora, né, o nascimento. A revista interessante diz também: Natal, muitos crê que é a celebração do nascimento de Jesus, mas pela Escritura concluímos que Jesus nasceu
Provavelmente em outubro, em 25 de dezembro, festejava-se o nascimento do Deus Sol, e nada tem a ver com Cristo. O Natal foi fixado no ano 525 pelo Papa João I para coincidir com a festa pagã do Oriente e de Roma. Então, irmão Nathaniel, veja aí, né? É algo muito interessante a gente procurar entender. Você que está nos acompanhando, percebeu que nenhuma dessas festas é do agrado de Deus? Que Deus te abençoe e vamos para os comentários, né, irmão Nathaniel? Pai seja contigo, Pai seja convosco, e vamos para o comentário. Amém, aleluia, com certeza.